A qualquer momento, Jesus vem. Louvado seja Deus. Tem gente que fala, Jesus está voltando. Não, Ele vem. Porque a hora que Ele vier buscar a igreja, é num abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, quando Abraão foi imolar o seu filho, a Bíblia Sagrada diz que ele já tinha pegado o cutelo na sua mão e levantou o cutelo para imolar o seu filho. Enquanto ele levantou o cutelo, observe que quem usa facão para cortar alguma coisa é muito rápido. Levanta e baixa, já cortou. Na hora que ele levantou, o anjo veio, bradou lá de cima e já estava segurando a mão dele, porque senão ele teria cortado o cabelo o pescoço do seu filho. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus bradou lá de cima, não faça isso, ele já estava pronto para baixar. Louvado seja Deus. Então os irmãos observem que é muito rápido. O arrebatamento da igreja vai ser num abrir e fechar de olho, é um pisca. Já aconteceu, tão rápido que ninguém não percebe. Louvado seja Deus. Mas hoje trata-se de um culto de missão. E eu estava observando esses versículos que nós lemos como leitura oficial desta noite. Louvado seja Deus. Está escrito que o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. Isso aí era Jesus falando, a palavra de Jesus, falando para os seus discípulos. Olha, o Filho de Deus, que era Ele mesmo, esse que vocês chamam de mestre, esse Jesus, Ele vai ser morto, vai ser crucificado numa cruz, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar dos mortos. Mas os discípulos, olhando para eles mesmos, via que eles não eram capazes, jamais, de ver com seus olhos as pessoas matarem o seu mestre. Louvado seja Deus. E Jesus, irmãos, ele estava rodeado, a Bíblia diz que ele escolheu 12 apóstolos. Um o traiu, ou ia trair ainda, mas ele ainda ficaria com 11. Esses 12 apóstolos não eram pessoas medrosos, não. Eram homens valentes, homem que estava disposto a, se possível, dar a sua vida para salvar, para livrar da morte o seu mestre, Jesus. Louvado seja Deus. Isso humanamente falando. Só que quando Jesus falava com ele, via a bravura deles, Jesus falava com ele espiritualmente, porque não necessitava de nenhum segurança pessoal para guardar a sua vida. Jesus, uma certa feita, no Monte das Oliveiras, quando os soldados romanos foram prender Jesus, o Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que ele puxou a sua espada e não teve conversa. Arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem por nome de Malco, que estava armado para prender Jesus. E Pedro puxou a sua espada e arrancou a orelha. Se Jesus não tivesse repreendido, ele tinha arrancado a cabeça de mais alguém, porque ele ia lutar. Enquanto Pedro estivesse vivo, ele estaria lutando. Mas na hora que ele puxou a espada e arrancou a orelha do soldado, Jesus repreendeu e falou: Pedro, não foi isso que eu te ensinei, mete a tua espada na bainha, que aquele que com o seu ferro fere, com ele será ferido. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Pedro colocou a sua espada na bainha. Jesus foi lá, pegou a orelha que tinha caído no chão, e enquanto isso o soldado estava com a mão preocupado, porque ele já havia perdido a sua orelha já estava no chão. Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou no mesmo lugarzinho, ficou perfeito, parece que nunca tinha sido cortado. Louvado seja Deus. Está tudo perfeito outra vez. Louvado seja Deus. Mas aquele homem, ele ficou observando aquele acontecimento que Jesus tinha feito com ele, mas não foi capaz. Louvado seja Deus. Ele não foi capaz de desistir daquilo que estava fazendo, mesmo ele sabendo que Jesus Cristo, mesmo ele sabendo que Jesus era o Salvador e poderia salvar ele daquela situação, e ele sendo um chefe ou um dos soldados
também não podia desistir daquilo que tinha sido designado para fazer, prender Jesus e levá-lo para ser julgado e condenado à morte. Mas ele, vendo que Jesus já operou um milagre ali, pegou a orelha dele e colocou no mesmo lugar, e ele não foi capaz de desistir daquele mal que estava pretendendo fazer. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Jesus não levou em conta aquilo que o Pedro tinha feito. Ele curou, sarou aquela situação, para não haver de repente depois uma disputa de maldade do soldado contra Pedro. Jesus tomou para si a responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor, e ele simplesmente foi incapaz de reconhecer que ele, sendo pecador, Jesus salvou a sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. E foi levado até a sinagoga, aonde foi apresentado por Pilatos, louvado seja Deus, e pelos soldados romanos que estavam ali com muita vontade de prender e matar Jesus, até que chegou a hora do seu julgamento. Mas pouco antes disso acontecer, a Bíblia diz que Jesus tinha falado para Pedro e para os demais discípulos: olha, esta noite o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas pelos campos, louvado seja Deus, e muitas pessoas ou vocês vão me negarem. Então Pedro, olhando para Jesus, disse, os outros ficaram calados, mas Pedro, olhando para Jesus, falou: não, Senhor, eu não. Ainda que todos que estão aqui te neguem, eu nunca te negarei. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, nesta noite, ainda que o galo cante, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, ou 3 vezes tu me negarás. Louvado seja Deus. E Pedro saiu por ali repugnado com aquilo que Jesus havia falado para ele, porque ele estava pronto sempre, em qualquer situação aparecia Pedro, para proteger Jesus. Ele estava pronto para lutar contra todos e contra qualquer um que se manifestasse. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi preso, o Pedro saiu seguindo Jesus de longe. Os outros já correram, já foram se esconder. E ver aqueles homens armados, unhas e dentes, conhecia muito os soldados romanos, sabia que eles eram capazes de arrancar o couro de uma pessoa, espedaçar todinho de chicotada para depois matar. Então, vendo Jesus sendo preso, ele sabia que Jesus ia passar por isso, mas não passou, irmãos. Jesus foi julgado e Pedro ficou lá fora. De repente, o galo cantou, e aí ele se lembrou, porque ele já havia negado 3 vezes. Louvado seja Deus. Quando uma criada olhou para ele e falou: você é um deles, você parece com o Cristo, você parece com esse que está sendo julgado, porque os discípulos pareciam com Jesus. A igreja de Cristo parece com Jesus. É diferente de outras pessoas, apesar de aparentemente nós sermos seres humanos, mas um crente, ele parece com Jesus e ele é diferente dos demais. E alguém conhece, às vezes pergunta: vocês são crentes? Por quê? Porque tem uma marca de Jesus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. O crente verdadeiro, ele é respeitado. O crente verdadeiro, as pessoas conhecem de longe, porque ele tem a marca de Jesus na sua vida. E essa marca é o que faz ele sair da sua casa, dia de chuva, ou mesmo sem energia, no escuro, e vir cultuar a Deus, glorificar o seu santo nome. Porque existe a marca de Jesus, a marca do sangue precioso de Cristo. Pedro já havia negado. Quando o galo cantou, de repente, a pessoa que ele se deparou, ou saiu, e ele, quando levantou a vista, que ele viu, Jesus estava saindo do julgamento, lá de dentro do sinédrio. Quando ele olhou que viu, ele lembrou que Jesus havia falado que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E a Bíblia Sagrada diz que ele pediu perdão a Jesus, correu e chorou amargamente. Louvado seja Deus, porque havia realmente pecado, e a palavra de Jesus tinha se cumprido na sua vida. Louvado seja Deus. Todos os demais seguiram a sua vida comum, a sua vida normal, mas o Pedro chorou amargamente e ficou como se uma pessoa depressiva, sem esperança, escondido. Ninguém via mais falar em Pedro. Pedro era pescador, mas quando Jesus falou:
vocês me sigam, que eu vos farei pescador de homens. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Pedro seguiu a Jesus e não foi mais um pescador de peixe a partir de então. Louvado seja Deus. Muito tempo depois de todos aqueles acontecimentos, vem agora acontecer o julgamento e morte de Jesus. A pessoa mais chegada de Jesus, além de João e os demais, como nós sempre falamos aqui, Pedro, Tiago e João eram os mais chegados. Pedro era um dos mais chegados de Jesus, no caso da bravura, de estar sempre organizando a multidão, defendendo a situação, era Pedro. Louvado seja Deus. João sempre era aquele apóstolo mais manso, que gostava de estar do lado de Jesus, ouvindo o que Jesus falava, era conivente com as suas conversas, e a Bíblia diz que às vezes João colocava o seu rosto no peito de Jesus, louvado seja Deus, ele gostava de sentir o calor, a carícia de Jesus sobre ele, louvado seja Deus. Todos eles estavam sempre ali presentes, era apóstolo, abençoado, os 3 escolhidos, louvado seja Deus. E agora sabendo, só soube da notícia que Jesus havia sido morto, crucificado, louvado seja Deus, e ele ficou ali 2 dias, nada, 1 dia nada, 2 dias nada, 3 dias não aconteceu nada. Ele pensou consigo mesmo: olha, Jesus falou que ele ia ressuscitar dos mortos, mas não ressuscitou ainda. Hoje já é o 3º dia, ele não ressuscitou. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou pescar. E a Bíblia diz que Pedro foi para a beira da praia, lá no mar da Galileia, e começou a lançar as suas redes, que nem era antigamente, para pescar. Porque eles não estavam preparados, irmãos, para seguir o ídolo de Jesus. Jesus chegou a um ponto que falou para ele: o que eu falo para vocês, vocês não vão nem entender agora, só vão entender depois. Louvado seja Deus. Então Pedro era um apóstolo abençoado, mas ele não estava disposto a passar pelo sacrifício daquele que Jesus estava passando. Louvado seja Deus. E a sentença de cada um deles era passar por aquele mesmo processo. Louvado seja Deus. Não ia ter jeito, eles tinham que passar pelaquela situação. Louvado seja Deus. Mas não estava preparado ainda. Então Pedro voltou: já que eu não sei pregar o evangelho, não sei fazer os mesmos milagres que Jesus Cristo faz, então eu vou voltar para a minha profissão antiga. E voltou para pescar. E quando Pedro estava pescando, Jesus apareceu. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele apareceu a eles e disse: vocês têm alguma coisa para comer aí? E o Pedro falou: olha, não tem não ainda. E quando eles olharam de lá de alto mar, Jesus já estava na beira da praia com fogo feito e assando peixe para eles. E tinha pão também. Jesus mesmo tinha comprado, tinha pão ali, pão e peixe. Louvado seja Deus. Chamou eles para eles comer aquele pão. Eles comeram pão, comeram peixe. E não tinha sido ele que tinha pescado, não tinha sido eles que tinham assado. O peixe e o pão já estavam assados na beira da praia. E Pedro e os demais apóstolos que estavam com ele comeram. Depois, ali no mar da Galileia, Jesus deu as últimas instruções. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olhou para Pedro, que já tinha voltado do seu costume antigo que ele tinha aprendido antigamente a pescar peixe mesmo, porque Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homem. Ele já tinha voltado para pescar o peixe, mas não tinha pegado o peixe ainda. E Jesus tinha chamado ele para pescar homem, pescar alma. Louvado seja Deus. E agora Jesus, enquanto estavam eles comendo aquele pão e aquele peixe, começou a conversar com eles, olhou para Pedro, que já estava desesperançado da vida, que Jesus não queria mais nada com ele, e disse: Pedro, você me ama? E o Pedro olhou para Jesus e falou: eu amo o Senhor. Louvado seja Deus. E aí Jesus deixou aquela resposta de lado, começou novamente a conversar algumas coisas que a Bíblia não conta detalhes, e depois perguntou de novo, quando ele já tinha quase esquecido: Pedro, tu me amas? E o Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, eu te amo. Poucos instantes depois, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Simão, você me ama? Aí a Bíblia diz que o Pedro entristeceu. Essa terceira pergunta que Jesus fez para Pedro fez com que ele fosse convertido naquele instante. Louvado seja Deus. A vida de Pedro mudou a partir dali. Louvado seja Deus. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, tu sabe que eu te amo.
Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Em vez de você ir pescar peixe, vai pescar alma, como eu falei. Louvado seja Deus. E o Pedro reconheceu e entendeu que Deus, na pessoa de Jesus, estava entregando uma responsabilidade para ele. Louvado seja Deus. Às vezes a pessoa fala, mas o que é preciso para mim ser um pastor, para mim ser um obreiro? O que é preciso? O que é que eu faço? Eu preciso fazer um curso teológico? Eu preciso estudar? Que tem muita denominação que fala, estuda que você vai ser um pastor, estuda para você ser um obreiro. Será que é isso mesmo? Não, irmãos. O que precisa você fazer para ser um pastor? Primeiro, é você orar, jejuar, consagrar a vida e receber de Deus um chamado. Louvado seja Deus. O que você precisa para ser um obreiro de Cristo é um chamado. Porque muitas das vezes a pessoa até recebe um convite assim para ser um obreiro. Em algumas denominações as pessoas chamam. Nosso ministério é conservador, mas tem muitos ministérios aí que a pessoa, olha, você sabe pregar, você sabe cantar, você sabe dirigir um culto, você é uma pessoa que se expressa muito bem, você pode ser um pastor. Se vier aqui para o meu ministério, eu vou colocar você como meu segundo. Os irmãos pensam que eu não recebi convites assim. Recebi. Louvado seja Deus. Você vai ser meu auxiliar aqui, o segundo pastor. Louvado seja Deus. E muitos até vai, mas quando chega lá, ele não tem chamada. E aí o peso vem, porque não vem dificuldade para a gente servir a Deus, irmãos. Quantas das vezes os irmãos estão em casa lá fazendo as coisas, tanto homem quanto mulher? Porque lá no céu, como nós já falamos outra vez, quando ele fala num homem aqui, está falando na mulher também, é junto. Louvado seja Deus. Lá no céu não tem homem, não tem mulher. Lá no céu existem anjos. Todos nós seremos como os anjos. Louvado seja Deus. E quantas das vezes a gente vem para a igreja pedindo a misericórdia? Por isso que Jesus falou, o reino de Deus é tomado à força. Porque se a gente fizer os gostos da carne, a gente não vem nem um dia. Trabalha o dia inteiro. Quando chega em casa, quem não está trabalhando registrado em algum emprego, que é obrigado a cumprir horário, mas está em casa fazendo uma coisa, fazendo outra. A irmã às vezes nem trabalha para ninguém, mas está ali lavando um pano, lavando um prato, e ali é o dia todo, dá de comer com a criação, tal, e ajeitando ali. Quando chega na hora do culto, está cansado. Aí fala, não vou hoje não, vou outro dia, né? E aí se a pessoa não fizer uma forcinha para vir, não vem. Por isso que Jesus falou, o reino do céu é tomado à força. Louvado seja Deus. Temos que se esforçar. Mas se vier, recebe a bênção. E se não vier, não vai dormir naquele... Está cansado, mas não vai dormir naquela hora. Vai dormir depois. Louvado seja Deus. Quando der sono, e às vezes o sono até foge, a pessoa passa a noite embolando lá na cama sem se deitar e não dorme. Louvado seja Deus. Tem que ser a força, tem que se esforçar para estar na presença de Deus. Então Pedro, irmãos, ele pensava que para ele tudo tinha acabado. Já estava numa situação que hoje a pessoa ia dar o nome, dizer que Pedro estava doente da doença do século, que é aquela coisa que dá na cabeça da pessoa, depressão. Em algumas denominações, da Igreja Deus e Amor, por exemplo, eu falo para os irmãos porque eu já fui nos cultos lá, que eu tinha um tio que ele era crente de lá. E a gente, para poder manter ele na igreja, a gente foi lá congregar um dia na igreja grande, que a igreja lá na verdade é um quarteirão, é do lado para o outro, a Igreja Deus e Amor. Tem várias salas, tem uma sala que é só cadeira de roda e moletas do pessoal que segundo ele era curado. Eu não vi nenhum ser curado não, mas segundo eles aquela moleta foi as pessoas que entraram com moleta e saíram sem moleta e deixaram a moleta lá. Entraram na carrocinha, no carrinho, né? Aquela cadeira de roda, deixou a cadeira lá e voltaram andando com as suas pernas. Tem uma sala que é cheia daquilo ali, pelo menos tinha enquanto o pastor Davi Miranda era vivo. Depois que ele morreu, agora ficou os filhos aí, não sei mais como é que está lá. Mas a igreja lá é grande, que até aeroponto em cima tem. Os helicópteros vêm, para lá, os pastores descem por lá e vai lá para dentro da igreja. Louvado seja Deus. E a gente foi lá umas vezes os cultos para observar lá, os cultos, cultuar junto com ele. Parece com a nossa igreja. Eu já falei uma certa feita para algumas pessoas que às vezes pensam que a gente só fala, só prega a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, a gente fala só dentro da Bíblia, só o que está escrito na Bíblia Sagrada. A gente tem que ter conhecimento das outras coisas para poder
pregar aquilo lá e se livrar. E quando alguém vier falar alguma coisa, a gente tem como falar daquilo que a gente conhece. A Bíblia Sagrada é o testamento de Jesus. A Bíblia Católica, independente, ela é o testamento de Cristo, mesma coisa. Louvado seja Deus. Salmo 115, se qualquer um abrir a sua Bíblia, vai estar falando que é sobre as imagens de escultura, maldito quem faz, maldito quem adora, e maldito até o telhado que cobre. Está escrito na Igreja Católica, na Bíblia Católica isso daí. E aí o padre lê isso daí, mas por que ele não ensina? Que vai prejudicar a vida dele. Louvado seja Deus. É a Bíblia Sagrada que fala. Às vezes eu ouço profecia, mas a Bíblia dá o direito para nós julgar a profecia se realmente elas são de Deus ou não. Como assim? Buscando de Deus o dom de discernir os espíritos. Agora, se eu chegar aqui, ou qualquer um abrir a Bíblia e pregar o que está dentro da Bíblia, essa é a verdadeira profecia. Ninguém pode julgar o que está escrito aqui. Por quê? O que está escrito aqui na Bíblia Sagrada é o próprio Jesus falando conosco. Às vezes eu estou falando aqui uma mensagem de Deus e alguém estava precisando de ouvir essa palavra. Às vezes é um só na igreja toda aqui que precisava ouvir essa palavra. E essa palavra tira a pessoa daquilo que estava pensando e era errado, aquilo que não era bom. Louvado seja Deus. E os demais ouvem aquela palavra, mas já tem outras pessoas que gostam da gente chegar aqui, ler a palavra de Deus, fazer uma base e apontar. Eu já vi muitos cultos que alguém olhava e falava, ó, tem aqui 3 pessoas que estão com uma dor nas pernas. Quem não tem dor nas pernas hoje, pelo amor de Deus, né? E ainda para confundir, levanta um ali e fala, não é você não, certo, não é você não, você vai orar por você também, mas é outros que tem por aí. Isso são técnicas que as pessoas aprendem. Agora, a palavra de Deus não. Olha aí, São João capítulo 1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa é a palavra de Deus, Jesus falando. Ninguém pode contender com isso aqui, porque é a palavra de Deus. Tem coisa que até existe uma abertura para a gente falar e fazer uma base, calcular. Mas aquilo que Jesus falou, ninguém nesse mundo pode dizer que está errado, porque foi Deus que falou. E a Bíblia ainda fala para ninguém ter esse direito de contestar contra a palavra de Deus. Qualquer uma pessoa que aumentar uma letra ou um tio, será aumentado as pragas para ele quando ele chegar lá, porque então já está falando que ele vai ser condenado. E qualquer que diminuir uma letra ou um tio, será diminuído alguma coisa, ou a parte que ele tiver lá no reino de Deus. Louvado seja Deus. Então existe uma responsabilidade muito grande, irmãos. Louvado seja Deus. E muitas pessoas querem ser obreiro, mas na hora que vem aquela primeira carga, aí ele não tem chamada, ele desiste. Louvado seja Deus. Porque tem muitos pastores que ele não teria condição mais de ser pastor, de dirigir igreja, ele não teria mais condição. Só que na hora que vem aquele peso dele chegar lá no pastor, o pastor chefe, e dizer, pastor, coloque outro no meu lugar que eu não posso, ele sente o peso da chamada. E a Bíblia diz, aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aleluia. Louvado seja Deus. Existe um peso, irmão, uma responsabilidade muito grande. Jesus chamou e a pessoa tem que ir. Só para vocês terem uma ideia, Pedro foi o nosso primeiro pastor. Sabe como ele terminou a sua trajetória na vida? Crucificado de cabeça para baixo. Jesus não foi crucificado? Cabeça para cima, o braço aberto, pregado os pés. Pedro também chegou a hora dele ser crucificado. Só que na hora que o soldado romano falou, você também vai ser crucificado porque você é igual a Jesus. Ele ficou como cabeça, responsável, igual a Jesus. Você vai ser crucificado igualzinho. Crucificado igual foi Jesus. Ele falou, me crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou igual ao meu Senhor. Eu não sou digno de ser crucificado igual a ele. Pedro, ele estava tão convertido agora que ele achou que era uma honra ser crucificado normal. E ele não queria ser crucificado igual a Jesus. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Louvado seja Deus. Mas foi apregado do mesmo jeito, na cruz e crucificado ali. Louvado seja Deus. Só que nenhum deles foram crucificados ou foram mortos, porque cada um teve uma sentença de graça. Cada uma gota daquele sangue que caiu na terra era uma alma que se convertia para Deus. Louvado seja Deus. Por isso, meus caros irmãos,
Esse é o preço de ser chamado por Deus. Louvado seja Deus. Não é o nome de pastor, não é o nome de diácono, não é o nome de presbítero, não. É a chamada que você já nasce com ela no teu coração. Nasce ardendo. Louvado seja Deus. E você canta no grupo das crianças, você canta no grupo da mocidade, você vai indo, depois vai ficando mais velhinho e tal. E se não novo, tem alguns que já começam a exercer como jovem, mas depois que se casa, tal, aí os seus 30, 40 anos, não tem jeito. Chega uma hora que Jesus quis falar, agora chegou a hora de você seguir. E depois que ele põe a mão no arado, pode vir tribulação, pode vir dificuldade, ele chora, se lamenta. Quando não tem mais saída, cai de joelho. Pai, eu passo uma noite toda de joelho, jejuma, fica sem comer. E não é greve de fome não, porque é sentindo a dor da responsabilidade. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que um pastor, ele chora pelas suas ovelhas, como que se ele tivesse que dar conta pela alma delas. Olha só a dificuldade que é ser um pastor. Se preocupa por elas. Louvado seja Deus. Enquanto a gente trabalha o dia todinho, luta bastante e tal, quando chega em casa, descansa, ainda olha assim, fala, não vou para a igreja hoje não, vou descansar hoje que eu estou muito cansado. O pastor chega cansado do mesmo jeito, mas aí ele vem para a igreja se arrastando, tem que ir, porque se o irmão não foi, eu estou lá. Louvado seja Deus. E aí chega aqui e ainda olha e vê algumas cadeiras vazias, daquele irmão que sempre está ali, daquela irmã que sempre está ali. O que será que está acontecendo? Aleluia. Aí quando ele pensa que não, vai lá na casa do irmão para saber o que está acontecendo. Passa a noite orando pelo irmão. Irmão, ser obreiro não é brincadeira. Louvado seja Deus. Existe uma responsabilidade, só que a gente sabe que o trabalho de um obreiro não será vão no Senhor. Louvado seja Deus. Todo aquele que se dispõe a fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, irmãos, haverá uma recompensa. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele precisa de nós para trabalhar na sua seara. Agora, olhando como seres humanos, ele não precisa de nós. É nós quem precisamos dele. Louvado seja Deus. Ser um obreiro de Deus, ser um crente, louvado seja Deus, pagar um preço pela obra de Deus, fazer alguma coisa pela obra de Deus, você não está pagando nada. Isso é um privilégio, é uma oportunidade que nós estamos tendo de cada dia mais se aproximarmos de Jesus e ser perfeito na sua presença. É uma oportunidade que nós temos nesse chamado de trabalhar na obra de Deus, é uma oportunidade de não sermos condenados e sermos salvos. Louvado seja Deus. Quando Jesus nos chamou, não foi porque nós era bom, mais bonito do que os outros, não. A Bíblia diz, não foi vocês que escolheram a mim, Jesus falando. Foi eu quem vos escolhi. E vos nomeei para que vocês vá, dê muito fruto e o vosso fruto permaneça. Nós estamos aqui, irmãos, pela misericórdia de Jesus. Jesus olhou para nós lá no mundo e ele se agradou de nós e nos chamou. Porque qual é o homem que chega em um outro homem que não é crente lá fora, drogado, cheio de bebida, que ele desconhece até ele mesmo, para você chegar lá e convencer ele para ele ser crente? Ele está lá no mundo fazendo tudo que tem direito. Você acha que um outro homem pode ir lá e convencer o cara para ser crente? Não, mas Jesus toca no coração dele e ele vem chorando e aceita Jesus e glorifica, canta hino de louvor a Deus. É tão bonito que a gente até chora de felicidade. Louvado seja Deus. É só Jesus quem faz isso, irmãos. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e nós estamos aqui nesta noite porque nós aceitamos Ele, mas Ele nos escolheu. Louvado seja Deus. E quando Ele nos escolheu, não foi simplesmente para nos escolher e dizer, ali está ali uma estátua, tem que ficar parado ali, cada dia se enfeitar, ficar bonito. Não, Ele nos escolheu e nos colocou dentro do nosso coração aquele ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Hoje é culto de missão. O verdadeiro missionário é esse, que ele começa pregando para da própria casa. Louvado seja Deus. Tem muita gente que mora aqui em Alagoas e fala, tem minha família, está lá em São Paulo, eu quero ser um missionário lá em São Paulo. Quer dizer, aí o pastor designa ele daqui para lá, ele chega lá, vai ter o apoio, a cobertura daqui do pastor que o enviou, e lá ele vai estar na casa da família dele. Isso é missão?
Não, missão é onde? Eu quero ser um missionário, mas a minha família ninguém é crente. Então por que eu não sou um missionário e começo ganhando a minha família? Né? O verdadeiro missionário primeiro na sua casa, depois ele vai, ganhando as pessoas. Louvado seja Deus. Chega uma hora que Deus olha e fala, esse daqui vale, esse aqui merece. Aí Deus envia. Louvado seja Deus. Deus investe em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui nesse mundo, para entendermos melhor, como que se fosse uma máquina. Você só faz aquilo que Deus quer. Deus é quem investe em você. Louvado, porque uma máquina quebrada não serve para nada. Louvado seja Deus. Mas quando a máquina está boa, toda bem lubrificada, sempre aparece um comprador. E enquanto alguém olha para você, e às vezes você mesmo olha para você e fala, eu não presto mais para nada, eu não tenho mais condição de nada, faz igual o Nabote lá, Louvado seja Deus. O inimigo não estaria jogando pedra em você se você não tivesse coisa valiosa. Louvado seja Deus. Você tem uma alma. E sabe o que é essa alma, irmão? Que muitas pessoas desconhecem. A minha Bíblia e a sua diz: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quanto vale o mundo? Louvado seja Deus. Esse seria o valor da sua alma, ainda valeria muito mais do que isso. Louvado seja Deus. Sabe quanto custou a minha alma e a sua? O sangue de Jesus, o sangue imaculado, que Ele derramou por nós, para nos garantir o direito de ser salvo. Louvado seja Deus. Se nós acreditarmos e confiarmos nele, nós podemos dizer que a nossa salvação está garantida, porque o preço dela Jesus pagou. Amém.